Bem, uma boa noite a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o coração de todos. Primeiramente, eu quero parabenizar algumas pessoas aqui, tá ok? São 6 pessoas: o irmão Ari, a irmã Eugênia, a Hilda, o Nilson, a Otacília e a Vânia Andrade. Por quê? Nós demos as primeiras aulas e disponibilizamos no grupo ali um material. E aí era para você estudar todo o material e preencher o link. E aí nós demos um tempo ali para preencher o link até domingo, né? Esses que assim o fizeram ganharam um presente. É, coisa boa. Mas eu não vou falar agora não. Eu vou entregar esse presente para vocês aí, coisa boa, tá? E assim a gente vai motivando, porque a parte mais importante do supercrente é a bíblica, sem sombra de dúvida. Tanto é que ela vale pontuação dobrada. Tudo que você fizer aqui vale pontuação dobrada, tá? Então eu digo para vocês se envolverem, se dedicarem, porque há de ser uma bênção. Vamos orar e vamos prosseguir aí para a honra e glória de Jesus. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer pela vida de cada um desses teus filhos e pedimos que o Senhor abençoe ricamente a cada um deles, seus familiares, e que quando Cristo voltar, venha ler o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Pedimos que o Senhor nos ilumine agora no estudo da tua palavra, é o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Amém. bora lá para o nosso estudo. Eu pediria encarecidamente que vocês fechassem os seus áudios, só abrissem seus áudios quando vocês tivessem alguma contribuição, alguma pergunta para fazer, tá? É um momento de vocês aqui tirar as dúvidas de vocês e tudo mais, tá? Então não fiquem preocupados, eu perguntar para a pastora, não, pode perguntar, tá? O máximo que eu posso dizer para vocês é que eu não sei e que eu vou pesquisar. Simples assim, né? Mas você tem que ter espaço para perguntar e manda ver, tá? Então, bora lá para a gente iniciar nosso estudo. Vamos ganhar aí tempo estudando a palavra do Senhor aí, né? Vamos lá. Deixa eu pôr um pin aqui. Ok. Bora lá. Tá valendo. No último estudo, nós vimos aí a questão da evolução, que é uma crença aí da pseudociência, né? As coisas surgiram do nada, evoluíram. Nós verificamos aí várias furadas deles, né? A questão dos crânios, né? Que nós vimos aí que parte é de macaco e parte é de ser humano, né? E que nós temos crânios diferentes hoje mesmo. Outra problemática é que eles acham os crânios tudo em lugares completamente diferentes, centenas de milhares de quilômetros de distância, e aí eles colocam depois enfileiradinho como se um descendesse do outro, né? Só pela capacidade cúbica do cérebro e não de proximidade local ali, né? Então é muito estranho, né? Esses aspectos. Nós vimos aí que eles disseram por 32 anos aí da semelhança do ser humano com os chimpanzés, que era de 99,4%. Nós verificamos que a revista Veja publicou aí na página de ciência aí, né? Que era uma mentira, né? Eles desconsideraram as partes sem correspondência nos dois materiais genéticos, né? E esse é o pensamento que eles dizem da onde nós viemos, né? O homem de Piltdown, né? E esse crânio aí também foi uma fraude, nós vimos aí, né? E tem mais de um século aí essa fraude, né? Então, desde antigamente, esses camaradas já trabalhavam para querer enganar o povo. O homem de Nebraska, acharam só um dente e desenharam tudo isso, né? Um espírito de imaginação muito grande, né? E aí depois descobriram que era o dente de um porco e tiraram ele da fila de nossos pais, né? Bem, o posicionamento bíblico é que Deus criou um casal, Adão e Eva, ok? Casal Adão e Eva. E esse casal, Adão e Eva,
é quem deu origem a toda a humanidade, tá? Bem, algumas perguntas são feitas aí e eu vou querer trabalhar com vocês aqui esse questionamento, tá? Vamos lá aqui, vou até tirar da tela aqui para a gente poder olhar um para o outro aqui. E eu já vou satisfazer esses questionamentos. Alguns, eu recebi um questionamento essa semana. O rapaz disse assim: olha, Deus só fez Adão e Eva e eles só tiveram dois filhos, né? O Caim e o Abel. Como é que eles proliferaram? Eles tiveram relação com Eva. Essa foi a conclusão que o rapaz chegou. A pior das conclusões e a menos provável, né? Pelo texto e tudo mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o texto de Gênesis, ele não se preocupa muito com o tempo. Se você olhar em Gênesis 4, por exemplo, você vai verificar que num versículo, o Adão tem relação com a Eva, Gênesis 4:1 tem relação com a Eva. Nesse mesmo versículo, já ela engravida, e nesse mesmo versículo já nasce Caim. Então, ele não está preocupado com o tempo. Só nesse verso aqui passou pelo menos 9 meses, né? Você vê o versículo 2, pior ainda, fala assim, ó, tornou a dar à luz e teve Abel. Então já passou mais 9 meses só nessa primeira linha. Pelo menos. Pelo menos. E Abel, seu irmão, foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Quantos anos se passaram para esses meninos nascer e crescer? Então, o Gênesis ele não está preocupado em explicar o tempo que as coisas aconteceram. Então a gente não sabe o período que aconteceu, tá? Sabemos que esses meninos eram adultos. E Adão e Eva, com certeza, tinham tido muito mais filhos nesse aspecto, tá? Um outro detalhe que é importante a gente notar é que no versículo 1, Eva fica surpresa por ter tido um homem. Nossa, adquiri um homem, né? Por que ela fala isso? Tudo indica que antes ela só tinha tido mulher. E ela estava esperando nascer um homem, porque o Senhor tinha prometido que viria um descendente da mulher, que seria o Messias. Inclusive, nesse texto, ela fala: alcancei um homem, o Senhor. Nas nossas Bíblias foi traduzido, né? Alcancei do Senhor, mas não é assim. Alcancei um homem, o Senhor, está no hebraico lá, né? Então, ela imaginava que Caim fosse o Messias. Então, esse espanto dela, essa alegria dela, né? Essa exclamação dela por ter adquirido um homem, é um indicativo que até então ela não tinha tido homens, né? E ela estava esperando um homem. Gênesis capítulo 5, ele vai revelar que Adão ele teve, verso 4, vai dizer que Adão teve filhos e filhas, ok? E como as mulheres não são mencionadas de genealogia numa cultura patriarcal, muito raro, só na genealogia de Cristo lá que você vai ver, então as mulheres não eram mencionadas ali. O fato delas não terem sido mencionadas não significa que elas não existiam, tá? E aí você pode me falar assim, mas pastor, se Adão e Eva, eles produzem um casal de filhos, esse casal de filhos teria que se unir irmãos por irmãos, aí não é incesto? Então vamos lá, vamos entender aqui. Ó. Estamos falando do princípio do mundo, Gênesis. A lei do incesto não existia ainda. Essa lei só vai vir lá em Moisés, mais de 2000 anos depois. Então, outras leis não existiam nesse período. Por exemplo, no tempo de Adão e Eva, ainda não existia a lei, a lei que era proibido comer sangue. Eles nem comiam carne. É só em Noé que passa a comer carne e aí proíbe. Então entenda, algumas leis elas vão aparecendo com o tempo. Então antes dessas leis existirem não era um pecado. Então os homens casavam exatamente com suas mulheres, tanto é que Abraão casa com sua meia-irmã, Sara, tá? Então, queridos, Caim casou com quê? Casou com a irmã, tá? É porque ela não é mencionada, assim, não tem nada. Não, não é mencionada porque as mulheres não eram mencionadas numa cultura patriarcal, tá bom? Então vamos lá continuar aqui com esse pensamento da Adão e Eva, né? A ciência, ela olhava essa questão genética de irmãos e pensava o seguinte, olha, se um casal tivesse dado origem a todos, teria muito problema genético, porque irmão se relaciona com irmão. E parece interessante esse aspecto, né? Então eles falavam, faz mais sentido
que eles tenham evoluído, cada um num canto do mundo aí, né? Esse era o pensamento deles. Só que esse pensamento cai no mesmo problema, porque nós nos reproduzimos por relação sexual. Então, ou seja, se um casal que evoluiu lá no canto, ele se relacionasse, ele teria filhos, e esses filhos, para se reproduzir, teria que se relacionar entre eles. Teria problema genético do mesmo jeito. Eles só multiplicaram o problema de Adão e Eva. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a ciência não acreditava nessa conversa de Adão e Eva. Pisoteavam isso, a ideia é evolução e tudo mais. Então, eles têm que desprezar a ideia bíblica e a criação do casal no sexto dia, tá? Que é o posicionamento bíblico, é o posicionamento que a gente tem, tá? Agora, isso aqui é interessante. Eu falei para vocês já no último estudo, eu vou repetir. Uma geneticista chamada Rebecca Kahn, ela fez um estudo comparando 147 DNAs de gente do mundo inteiro. E o que ela descobriu? Que todos os seres humanos vivos hoje têm um DNA de uma mulher, tem uma mitocôndria que recebeu de uma mulher original. Tanto é que o estudo dela recebeu o nome de Eva mitocondrial. Ou seja, o fator bíblico não era bobeira, tá? O fator bíblico não era bobeira. Isso aqui é super importante para nós. Isso aqui é super importante para nós, tá? Porque aponta uma origem comum, como a Bíblia disse, e não como a ciência falava. Na Universidade de Stanford, isso aí é o site da Science, né? Um dos mais importantes órgãos aí de divulgação científica do mundo, tá? E aí você vê aí as crônicas do Éden, né? Para eles é a história. E aí tá aí, em busca, né, na perseguição, no encalço do Adão cromossomial Y. Na Universidade de Stanford, eles fizeram um estudo, tá? E esse estudo, ele fez a mesma coisa que a Rebecca Kahn fez, procurando uma origem comum, né? Encontrando uma origem comum, eles encontraram da masculina, tá? E o nome do estudo é Adão cromossomial Y. E ficou provado que todos os seres humanos que existem hoje também têm um cromossomo comum vindo de um homem original. Tanto é que os estudos se chamam Adão cromossomial Y e Eva mitocondrial, porque eles têm a sua correlação com a Bíblia. E isso aí é bem interessante aí, né? Olha, a Nature também falando a mesma coisa, tá vendo aí? Só que agora eles diziam que eles viviam muito longe, muito distante do outro, né? E tal, nem se conheciam, e é desse aspecto. Só que aí um estudo genético provou que eles não viviam tão distante, aí já começaram a se aproximar, né? E assim, cada vez que eles vão estudando, se aproximando da verdade, eles encontram aspectos mais parecidos com a Bíblia, né? Aqui nós temos a revista Veja, que está reproduzindo esse estudo, e aí está falando aí de um Adão e Eva, você vê esses títulos aí, e esses títulos são tirados da Bíblia. Então é bem interessante esse aspecto, porque eles eram super contrários, mas parece que a Bíblia tem mais razão do que o que eles pensavam. Agora é o seguinte, como é que nós somos descendentes de um casal só e somos tão diferentes? Negros, tem gente que é preto mesmo, bem escuro. Tem os negros meia boca, né? Meio marronzinho. Tem ainda também amarelos, né? De olhos puxados. Tem os vermelhos, os índios, né? Nós temos loiros, temos ruivos. Como é que um casal deu origem a tanta diversidade? E o estudo que a gente vai trabalhar é exatamente esse aí, tá? Bora lá. Aí nós temos o mapa mundi, e que é um problema. O vizinho resolveu fazer reforma agora, olha que coisa linda. Eu não acredito. Mas vamos lá. Se vocês percebem, os continentes eles estão separados, né? A gente já mencionou isso aqui para vocês. E nós entendemos que no passado existia a Pangeia, isso é, um continente único. Cremos que esses continentes foram separados por conta do dilúvio, ok? O dilúvio é que causou todo esse transtorno no planeta Terra.
E aí a gente tem um outro problema que eu não tinha apresentado para vocês, tá? Qual o problema? A Arca de Noé, ela parou mais ou menos nessa região aqui, ó, onde está o mouse, tá? No Ararat, a região da Turquia. E aí o que acontece? A pergunta é, quando a Arca parou aqui, tinha vida na América do Sul? Não, se o dilúvio separou, e tinha morrido tudo no dilúvio, não tinha vida aqui na América do Sul. Também não tinha na América do Norte, também não tinha na Austrália. A pergunta é, como é que o canguru chegou na Austrália se ela não tem ligação por terra? Como é que o mico-leão-dourado chegou na Amazônia, chegou aqui no Brasil, se não tem ligação? A onça-pintada. Então, esse estudo também a gente vai tratar desse problema, dessa dificuldade aí, tá? Bora lá. Vamos entender aqui, a princípio, a queda do homem. Deus cria o homem e dá uma lei, Gênesis 2, 16, 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Satanás incorpora uma serpente e engana a Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Assim, o pecado entrou no mundo. Isso aqui é super importante a gente parar para pensar, porque é o seguinte, Adão e Eva, eles tinham um organismo perfeito, de modo que todas as características da humanidade estavam reunidas no DNA deles. Então, eles tinham característica que poderia sobreviver ao frio, até o frio extremo, e sobreviver ao calor, até o calor extremo, digamos assim. Só que aí o que acontece? Vem o pecado, e o pecado vai começar a trazer algumas mudanças, ok? Uma das mudanças é que a natureza humana começa agora a se esfacelar. O ser humano já não é perfeito, ele começa agora a perder características daquela perfeição, ok? Uma dessas características, o ser humano se tornou muito mau, muito perverso. Eu e você somos muito maus. E o ser humano se tornou tão mau que era como se fosse um câncer na sociedade. Chegou um momento que Deus falou, preciso fazer uma cirurgia. E para fazer essa cirurgia, ele chamou um homem, cujo nome era Noé. E deu a Noé a missão de construir um grande barco, tá? A partir de Gênesis capítulo 6, a gente começa a ver essa história. E aí acontece que Noé, ele viveu numa geração perversa, mas ele fez a vontade do Senhor, juntamente com sua família e muitos outros que acabaram morrendo antes do dilúvio, como Matusalém. Matusalém é bem interessante a questão do Matusalém, porque o nome Matusalém era uma coisa mais ou menos assim, no ano em que morrer, virá. Olha que coisa interessante, no ano em que morrer, virá. E quando você faz as contas, você verifica que Matusalém morre no ano que aconteceu o dilúvio, que vai ser o ano 601 de Noé. Eu fiz os cálculos direitinho, a minha Bíblia tá lá, a minha outra Bíblia está lá dentro, lá, né? Mas eu passo para vocês aí em algum momento. Acontece que Noé e sua família passaram 120 anos construindo a arca e convidando o povo, só que o povo não quis entrar. E aí veio, obviamente, o dilúvio. A Bíblia conta que os animais foram trazidos para a arca e vieram em pares, né? Isso aí foi um milagre que Deus fez diante das pessoas para que elas pudessem ter mais uma chance de salvação. Mas mesmo assim, elas se permitiram ser enganadas por sua consciência, pelos sábios da época, e não quiseram entrar na arca. E aconteceu que Noé entra na arca com sua família, e é assim que vai ser no final do tempo. Deus vai mostrar muitos sinais, como já tem mostrado, só que muitas pessoas não vão querer se preparar e vão se perder porque desprezaram os sinais. Noé entra na arca, 7 dias depois começa o dilúvio.
Se você olhar Gênesis 7, verso 11, está escrito o seguinte, ó, Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Você percebe que veio água do abismo, que é buraco, e as janelas do céu. Veio água de dois lugares do dilúvio, não foi só chuva. Gênesis 8, verso 2, diz a mesma coisa. Quando parou a chuva, olha o que ele fala. Cerraram-se as fontes do abismo, água de baixo, e as janelas do céu. Como assim? Queridos, quando a gente lê Salmo 24, verso 1 e verso 2, ele diz assim, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então veja só, Deus ele levantava placas rochosas, montanhas rochosas do fundo do mar e apoiava nessas placas outras placas rochosas horizontais que ficavam sobre o mar. Hoje mesmo nós temos coisas semelhantes, como aquíferos e lençóis freáticos. Se você digitar na internet aí, depois você busca aí, aquífero Guarani, que é um que a gente tem aqui no Brasil. Ele pega até Argentina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná estão quase totalmente em cima da água. Quase totalmente. Vocês pegam lá imagens do aquífero Guarani. Você vai verificar um mar de água doce que está ali embaixo da terra. Ou seja, placas rochosas, montanhas rochosas sobem do fundo e aí fica aquele marzão de água embaixo. E era assim o planeta Terra. A Pangeia era ligada assim. Só que aconteceu no dilúvio? Aconteceu no dilúvio que começou a chover, tá? E ter terremotos, erupções vulcânicas e tudo mais. E o peso da água também sobre essas placas fez com que elas quebrassem. Quando elas estavam caindo, a água que estava embaixo subia. Então no dilúvio veio água de cima e água de baixo. Tá? Gênesis 7, verso 19, mostra ali o resultado do dilúvio, diz a Bíblia, em Gênesis 7, verso 19. Gênesis 7, 19. Está escrito: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Então não tinha lugar onde pisar a planta do pé. Tudo que não estava na água acabou perecendo. Tá? Essa é a história do dilúvio. Tem evidência do dilúvio? Tem algumas. Esse animalzinho que está na tela aí, tá? Na ponta da caneta aqui, ó. Isso aqui é uma ostra. Mas se você percebe, ela já não é mais aquela placa óssea da ostra, tá? Ela é, na realidade, pedra. Quando o animal vira pedra, já ensinei vocês, nós chamamos de fóssil. O que é necessário para a formação de um fóssil? Soterramento rápido de lama. E condições do solo, né? Solo tem sílica, entre vários outros aspectos aí, né? Mas é isso, soterramento rápido de lama. E aqui nós temos um fóssil, e eu quero dizer para você que esse fóssil é evidência do dilúvio. Mas você fala, mas pastor, uma ostra mora no fundo do mar. Logo, é fácil ela ser soterrada por lama, porque tem lama no mar inteiro. E eu concordo com você, é verdade. O problema é que essa ostra aí, ela não está no fundo do mar. Essa ostra aí, olha de onde eu tirei a foto. Esse é o site, esse site nps.gov, tá? Ele é um site governamental que está divulgando o Grand Canyon, tá? E aqui, na introdução, ele diz assim, ó, o Grand Canyon tem muito mais do que um maravilhoso cenário. Nele contém uma incrível diversidade de formações rochosas com uma abundância de fósseis incrustados nela. Então, essa foto eu tirei do Grand Canyon. O que é o Grand Canyon? É isso aqui. E o fóssil dessa ostra, ele está em cima, no topo do Grand Canyon.
Aí eu faço uma pergunta para você se perguntar, né? Como é que essa ostra saiu do fundo do mar a 5 quilômetros para baixo e conseguiu parar no topo do Grand Canyon e ainda ser soterrada por lama aí por cima? Já sei. Era uma ostra alpinista. Óbvio que não. Na nossa crença, entendemos que o dilúvio foi universal e sacudiu tudo, e essa ostra, obviamente, foi um dos elementos que subiu aí, que foi soterrado por lama em cima e acabou virando fóssil, tá? Esses estratos retilíneos aí, tá? Você vê umas camadas retinhas aí, também é evidência do dilúvio, mas eu não vou explicar isso aqui agora, para a gente não tomar muito tempo. Vamos lá. A Arca de Noé ela foi encontrada? Não. A Arca de Noé não foi encontrada. Fake news. Contudo, a gente tem algumas evidências interessantes, ok? Como assim evidências interessantes? Em Gênesis capítulo 6, Deus ele vai dar as medidas da arca para Noé, tá? Você vai verificar lá que ele devia fazer de madeira específica, né? Revestirá de betume, no verso 14 ali, verso 15, o primeiro farás de todo ele 300 côvados, e de largura vai ter 50 côvados e 30 de altura, enfim. A ciência moderna, tá, decidiu fazer experimentos, pegar as medidas da arca para verificar se essa arca seria flutuável pelas leis da física, tá? E o que aconteceu? Aconteceu que produziram estudos como esse aí, tá? Engenharia da Arca de Noé. Olha só a conclusão. Analisando-se as informações contidas na história bíblica do dilúvio, vemos que o projeto entregue a Noé foi perfeitamente possível de ser realizado. Na verdade, ele segue os padrões de proporção e desenho muito próximos do ideal para as condições de dilúvio. Estudos realizados comprovaram que a arca era extremamente resistente, estável e confortável para seus ocupantes. Suas proporções mostram que seria muito difícil virá-la, quebrá-la, ou mesmo que fosse submetida a ondas superiores de 30 metros de altura. Queridos, é interessante. Teve um aluno aí do curso de Física da Universidade de Lancaster. Depois você joga aí. Alunos do curso de Física da Universidade de Lancaster, eles decidiram pegar essas medidas e fazer proporção de peso e tudo mais, se ela aguentaria animais. E qual foi a conclusão? Que eles falaram que, conforme a Bíblia apresenta, o projeto é possível. E isso é fantástico, é uma maravilha da engenharia naval, mas há 5.000 anos atrás. E aí a gente verifica aí a ciência, né, endossando aí a palavra de Deus. Outra evidência que vocês precisam gravar são os fósseis que existem no mundo inteiro. Isso aí é o fóssil de uma preguiça gigante, tá? Tinha cerca de 4 metros de altura o bicho preguiça. Queridos, onde você vai no mundo inteiro tem fósseis. Só que fósseis são formados por soterramento de lama. Para você ter uma ideia, o Monte Everest, o monte mais alto do mundo, lá, a Cordilheira do Himalaia, tem fósseis de peixes lá em cima. Pode jogar isso aí. Fósseis de peixes na montanha do Himalaia, na Cordilheira do Himalaia, ou no Everest. Você vai verificar que animais marinhos fossilizados lá em cima. E aí eles falam, as montanhas cresceram, era o fundo do mar, e milhões e milhões de anos. Ah, gente, uma balela tremenda. O mundo inteiro tem fósseis no topo, tá ok? O que isso indica? Simples. O dilúvio universal, porque o dilúvio produziu lama para soterrar os animais e produzir esses fósseis. E a gente sabe que a gente precisa de ter um soterramento rápido de lama. Eles hoje acreditam até em dilúvio, mas eles falam que são vários dilúvios locais, como que aconteceu ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá? Mas a nossa crença não é essa, então o dilúvio universal, e o fato de ter fósseis no mundo inteiro é uma evidência também que aponta nesse sentido. Outro detalhe importante é que mais de 250 povos contam a história do dilúvio, mais de 300 povos contam a história do dilúvio sem ter correlação com a Bíblia. Aqui é uma página que está falando dos hindus.
E aqui nesse parágrafo do meio diz o seguinte: ó homem de bom coração. Ó, Noé era justo, né? A Bíblia diz. Você é cuidadoso em seu coração. Ouça agora. Em breve o mundo será submerso por uma grande inundação. Tudo irá perecer. Você deve construir uma grande arca e também deve levar consigo 7 sábios. Olha que coisa interessante. É um homem que é avisado por um deus lá, o Vishnu, instruindo a Manu. Ele tem que montar uma arca e salvar a humanidade e levar 7 sábios. É interessante que Noé se salvou com mais 7 pessoas, que eram 8 pessoas que entraram na arca, que era Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Aqui é o Noé havaiano, outro povo, tá? Havaí, falando do dilúvio. Olha só a história que os havaianos contam aí. O Noé havaiano, o nome dele era Nuupul. E esse Nuupul, né, lembra muito o nome Noé. Olha só a história. Ele escapou de um dilúvio em um grande navio com uma casa no topo. Aterrissou, né, ele aportou no cume de uma montanha no Havaí. E ele sacrificou cava, porco e cocos ao céu. Interessante que, embora tenha um animal imundo e não é só sacrificou animal limpo, é interessante porque ele fez o sacrifício ao sair da árvore. E diz mais, o deus Cani desceu sobre um arco-íris e explicou o seu erro, né? Enfim, queridos, isso aqui é fantástico. São os havaianos, sem correlação com a Bíblia. Como é que esses camaradas têm a mesma história? Levi-Strauss, quando viu ele estudou essas várias culturas diferentes falando a mesma história. E aí ele falou, não sei bem o que aconteceu. Esse não sei bem o que aconteceu é uma admissão de que, cara, houve dilúvio. Olha isso aqui, China. Uma tradição chinesa conta a respeito da família de Farré, que foi salva de um grande dilúvio enviada pelos céus por causa da rebelião humana. Igualzinho na Bíblia, dilúvio enviado por causa da rebelião humana. Enquanto o mundo inteiro foi inundado, presta atenção, Farré, sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas foram salvos numa arca. Eles então repovoaram a terra. Farré é considerado o fundador da civilização chinesa. Tem um outro detalhe aqui interessante. A Bíblia fala que eram noras de Noé. E nesse relato aqui falam que é filhas. Mas não necessariamente é um relato contraditório. Porque se lembra que eu falei para vocês no começo, naquele período, as irmãs casavam com os irmãos. E a Bíblia decidiu colocar o grau de parentesco superior. E eles aqui estão mencionando coisas que podem lançar até luz para a compreensão mais profunda da Bíblia. Babilônia, Índia, Grécia, os astecas, os índios dos Estados Unidos, os egípcios, os maias, todos esses povos importantes, separados de si, territorialmente, de línguas e de cultura, acreditam na história do dilúvio. E é muito parecida com a Bíblia. Então isso aqui é uma outra evidência de que o que a Bíblia está relatando é verdade. Tá? Vamos continuar aqui. Beroso, sacerdote da Babilônia, ele menciona uma lista de reis que viveram antes do dilúvio, que se abateu a terra. Outra evidência, o cara viveu lá na Babilônia, lá. O 11º tablete de epopeia de Gilgamesh tem uma réplica desse tablete lá no Museu de Arqueologia Bíblica, que o Rodrigo Silva fez lá no NASP, tá? Então é bom você conhecer essa pedra e saber o que está contando aí. Essa aí conta a história do dilúvio. Ela fala que a Utnapishtim, né, ele foi avisado pelo deus Ea para construir uma arca, pois o deus Ea enviaria um dilúvio sobre os homens. E para salvar ele teria que construir uma arca e levar a semente da vida. Isso aqui é muito interessante, fantástico. História do dilúvio, contada aí nessa pedra aí. Veja, não tem nada com relação com a Bíblia, mas contando a mesma história. Por quê? Porque são povos antigos que sabiam da história dos nossos ancestrais. Os sumérios. Os sumérios, eles contam também que os povos antigos, antes diluvianos,
eles tinham uma grande longevidade, do jeito que a Bíblia fala. E que depois do dilúvio, o tempo de vida deles decresceu. E isso é interessante, porque é mesma questão da Bíblia. E os sumérios se dizem que são povos que são originários daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. Fantástico. O que é isso aí na tela? Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui, queridos, é um fóssil de uma baleia sobre montanha no Peru. Ó a baleia aí, tá? Tem um documentário, tá? O link do documentário tá ali, youtube.com. Se você jogar no YouTube assim, ó, baleias fossilizadas, você vai ver esse documentário. Rapidinho, 30 minutos, bem interessante. Raul Esperante é o paleontólogo que está à frente desse empreendimento aí, tá? E é interessante, Raul Esperante, ele é adventista. Eu participei de uma live com ele bem legal. Então, queridos, como é que essa baleia foi parar sobre uma montanha? Não somente, embora essa montanha não seja muito alta, ela está a 30 quilômetros do mar. E não tem só essa baleia, são centenas de baleias, pinguins e golfinhos que estão fossilizados nesse lugar aí. Tá? Veja lá no documentário que você vai ver. Isso é evidência do dilúvio, gente. Porque até as barbatanas da baleia foi fossilizada. Tá? Eu dei uma criada aí para vocês entenderem. O que é essa barbatana? Queridos, a barbatana da baleia é uma gelatina, uma espécie de colágeno, sabe? É muito sensível. Para essa baleia, fossilizar a sua barbatana, preservar a sua barbatana, o soterramento teve que ser muito rápido para expulsar todo o oxigênio presente naquele negócio e fazer o processo de fossilização. Foi uma grande catástrofe. E o dilúvio explica esse aspecto aí, tá? Bem, a quebra e separação dos continentes ocorre por conta do dilúvio, tá? E aí a gente vê o planeta agora picotado, os continentes separados, tá? Vamos lá. Como é que Deus baixou as águas do dilúvio? Gênesis 8:1, ele vai dizer para a gente: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que levara consigo na arca e fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. A gente vê que Deus fez soprar um vento sobre a terra. Ok. Mas e aí, Weller? A água evaporou? Bem, boa parte dela evaporou, mas o que Deus fez mais com esse vento? Jó 37, verso 10, vai mencionar o que Deus fez. Olha lá. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Então, olha só a coisa interessante. O que parece é que quando Deus soprou as águas, ele também as congelou nos polos, criando o Polo Sul e Polo Norte. E esse gelo avançou sobre a Terra, dando origem à era glacial, ou era do gelo, tá? Que a ciência sabe que ocorreu, tá? As glaciações. No entanto, não tem uma explicação plausível. São várias explicações, talvez isso seja. Por quê? Porque a Terra está no mesmo lugar, próxima do Sol. Não deveria ter tido todo esse avanço de gelo pelo planeta. Então, após o dilúvio, tudo indica que o planeta ficou muito frio. Primeiro, por conta das muitas erupções vulcânicas, onde ocorre erupção vulcânica, baixa temperatura do ambiente. Segundo, a água começou a ficar mais exposta, então aumentou a umidade do ar. E Deus ainda congelou as águas dos polos, tá? Aí vem o problema que eu tinha apresentado para vocês no início. A Arca de Noé para ali na região da Turquia, nas montanhas do Ararat. Como é que o canguru foi para a Austrália e o mico-leão dourado foi lá para o Brasil? É lógico que é milagre de Deus, é a guia de Deus. Mas a era glacial nos ajuda a gente a compreender. Porque a era glacial ligou os continentes. Eu li numa revista USP, Brasil 1500 anos. E ela fala que os seres humanos chegaram nas Américas pelo gelo, através da era glacial. Ora, se os seres humanos passaram por ali, os animais também poderiam passar, tanto porque os animais eram muito mais resistentes, muito mais portentosos, né, que os animais que nós temos hoje. Assim, os animais chegaram aos outros continentes também por meio do gelo.
Alguns acabaram sendo extintos porque não tinha alimentação adequada para ele ali, resistência. Outros conseguiram superar, vivem até hoje na neve. Por exemplo, na neve você encontra coelhos, ratos, raposas, lobos, entre vários outros animais. Então é bem interessante esse aspecto, que nos demonstra a possibilidade dos animais enfrentarem as intempéries e terem sobrevivido. Outro detalhe importante para a gente ver do dilúvio é que é o seguinte: depois do dilúvio, o dilúvio acaba em Gênesis capítulo 8. Aí em Gênesis capítulo 9, nós vemos Noé, que ele se embriaga, tudo mais, aquela história. E Gênesis 10 tem uma genealogia. Aquela genealogia, ela está posicionada ali, aquela Toledot, ela está posicionada ali por razões muito importantes. Como assim, ué? Ela está dizendo para você como se desenvolveu a descendência de Noé, que vai dar origem a terras e línguas diferentes. E que vai chegar também a construir a Torre de Babel. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Quando você vê aqui em Gênesis 10, você vai ver aqui o nome no verso 13. Misraim, gerou a Ludim e tudo mais e tal, né? Esse Misraim é quem vai dar origem ao Egito. Quando você procura na Bíblia a palavra Egito, não é a palavra Egito, é a palavra Misraim. Então, ele está explicando a tábua das nações. E o que é interessante é que em vários outros povos, essa tábua de Gênesis 10 já foi confirmada. Então, isso aqui é outra evidência da veracidade histórica da Bíblia. Tá? Mas aí, esses descendentes do capítulo 10 desceram para a região de Sinar e decidiram construir uma torre, que é o capítulo 11 de Gênesis. O verso 1 diz que eles só tinham um idioma. E o verso e os versos subsequentes vai demonstrar como que surgiram os idiomas, tá? Outro detalhe interessante, na faculdade de letras eu aprendi uma coisa bem interessante. Fiquei surpreso. Na aula de filologia, né? Nós aprendemos origens de uma língua para lá e tudo mais e tal, enfim. E aí o que acontece? Os filólogos acreditam que no passado era uma língua só. E que essa língua ela foi se multiplicando em variadas línguas. Então veja, de novo, os estudos científicos apontam para a ideia bíblica, porque a ideia bíblica, embora a maneira explicada é diferente, o resultado é o mesmo, era uma língua só no passado. E eles dizem que ela se multiplicou, mas não explicam como ela se multiplicou em si. Acreditam, foi um povo para lá e começa a mudar. Mas a Bíblia demonstra como que isso aconteceu. Deus confundiu a língua desse povo, tá? Queridos, por que Deus destruiu a torre ali de Babel, né? Não deixou ela prosseguir? Primeiro, ela era um zigurate. Era um tipo de torre idolátrica. E lá em cima, eles faziam sacrifícios humanos. Então Deus, obviamente, não queria que o maior zigurate, ou seja, o maior altar de sacrifício pagão, fosse erigido. Então Deus confundiu a linguagem deles, para que eles não fizessem um governo centralizado. Tá? E hoje, no final do tempo, os homens vão fazer esse governo centralizado. Então fiquem atentos que está na profecia. Tá? Bem, eles ao fazerem isso, essa torre, Deus confunde a língua deles. Mas olha o que acontece no verso 9. É bem interessante o verso 9, olha. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor pela face de toda a terra. Como é que era possível Deus espalhar eles pela face de toda a terra? Era depois do dilúvio, a era glacial ainda persistia. E eles chegaram nos outros continentes por meio do gelo. Exatamente como diz a revista USP, Brasil 1500 anos. Se jogar na internet você vai encontrar, tá? Queridos, um grupo, ele sobe para a Europa, tá? Um grupo sobe para a Europa. E esse grupo, ele vai dar origem aos brancos, ok? Esse grupo que sobe lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui, que eu não estou tirando essa coisa da minha cabeça, não, tá? A gente tem que buscar aqui na internet
uma mulher, eu nem me lembro o nome dela, mas eu vou jogar aqui na internet e vou buscar essa informação aqui. Vamos ver, tem que colocar no YouTube aqui e aí eu já mostro para vocês. Lembrei do nome da mulher. O nome dela é Nina Jablonski, tá? Nina Jablonski é o nome dela. E você pode procurar lá um TEDx dela, né? Nina Jablonski, e ela fala sobre a cor da pele. Você vai encontrar lá skin color, tá? É, skin color. Vamos lá, achei. Eu acho que eu achei aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Espera aí um momentinho só. Bora lá, tá aberto aqui. Deixa eu dar uma olhada aí. A Nina Jablonski, de onde eu tirei essas informações, tá bom? Vamos lá. Vou resumir aqui para vocês, ó. Nesse pedaço aí que aparece o mapa, você percebe que a parte superior do planeta está mais clarinha e a parte inferior ali, que fica no meio do planeta, que tem a América do Sul, a África ali, você vai verificar que elas estão mais escuras. O que que ela está fazendo ali? Ela mapeou as regiões onde habitam pessoas brancas e onde haviam pessoas mais escuras, à medida que elas vão escurecendo, tá? E o estudo dela contradiz até os pensamentos de Darwin, tá? E ela fala isso já nos seus pensamentos. Ela é evolucionista, tá? E nesse trecho aqui é bastante curioso. Esse mapa aí que ela está mostrando é um mapa que foi feito pela NASA, tá? Então aqui, ó, Darwin encontra a NASA aqui, né? Acha a NASA. Olha só isso aqui. O que que essa foto nos demonstra? Nos demonstra que ali onde fica a linha do Equador, tá? Nós temos determinados tipos de raios solares. Só que à medida que você vai indo para os polos, por conta da curvatura da Terra, você vai perdendo determinados raios solares, tá? Então, o que que acontece? Acontece que aqueles que subiram para a Europa, tá? Eles subiram para uma região que tem baixa quantidade de raios UVB. E o raio UVB a gente precisa para a saúde, só que lá tem baixa. O que começou a acontecer para que eles subiram lá? O organismo, para absorver aqueles poucos raios UVB que se perdiam, o organismo começou a regredir na produção de melanina. E ao produzir menos e menos e menos melanina, começou a clarear a pele, porque a melanina é a substância que dá cor à pele e aos olhos. Foi assim que surgiu os loiros, os olhos claros, os brancos, tá? Ela vai falar isso, tá? Então não estou inventando absolutamente nada, ok? Vamos lá voltar aqui agora para o nosso bate-papo aqui ainda, né? Vamos lá. Espera aí. Então aqueles que subiram para a Europa deram origem aos brancos. Por quê? Porque com baixa incidência de raios solares UVB ali na Europa, o organismo deles começa a produzir menos melanina para a pele ficar mais clara e absorver mais UVB. Assim surgem os brancos, pessoas que estão capacitadas para viver em tempo frio. Um outro grupo desceu para a África. E ali é debaixo da linha do Equador, meu irmão. É onde o sol come o couro. É riquíssimo em UVB. Só que também é rico em UV e esse ultravioleta ele é muito agressivo.
que o organismo começou a fazer? Ao invés de produzir menos melanina, como aconteceu com aqueles que subiram para a Europa, começou a produzir muito mais melanina. Para quê? Para se proteger dos raios ultravioletas, que são raios muito agressivos. Foi assim que surgiram os nossos irmãos negros, ok? Nessa região aí do planeta. Um outro grupo subiu para o Polo Norte. Esse grupo a gente chama de mongóis, ok? Os mongóis, eles vão dar origem aos amarelos. A pele continua, obviamente, com dificuldades com o VB, sempre clareando mais até amarelar. Agora, por que os olhos deles são puxados? É porque eles viviam na neve. Então, o que acontece? O sol bate na neve e, como é branco, reflete todas as cores. Aqueles raios solares vinham direto nos olhos e machucava, sabe? Eles tinham que andar com os olhos comprimidos. E com o passar do tempo, o organismo deles começou a se adaptar, criando gordura naquela região, deixando os olhos deles amendoados, de modo que surgiram os amarelos nessa região. Dá uma olhada nos óculos dos esquimós, que ainda vivem lá, tá? Que são descendentes desses mongóis aí. Esses óculos, eles são diferentes dos nossos. Por que eles estão fazendo um óculos isso? O óculos está fechando a fenda como se fizesse o movimento da pálpebra, para eles poderem enxergar. Porque ali não tem o Ray-Ban, né, aquelas lentes mais escuras, então eles fazem com couro e deixa só o filetinho. Por quê? Esse filetinho vai diminuir a entrada de luz diante dos olhos e o olho dele consegue ficar mais aberto para ele poder enxergar mais adiante, tá? E dá uma olhada que os olhos deles são puxadinhos. Olha aí os esquimós, hein? Que bonitinhos. E esse povo é um povo guerreiro, tá? Ah, aqui, ó, informação aqui tirada também dos... Super interessante aí, né? Uma revista que falava de coisas científicas aí e tal, né? Menciona a mesma coisa. Esses camaradas, eles também eram guerreiros, tá? Inclusive, a muralha da China é construída contra Gengis Khan, um guerreiro mongol, que ele sai daí do norte e vem para a Europa, conquista a Europa. Esse foi o maior império do mundo, é considerado o maior império do mundo. Eu já vi, né? Eu não conheço muito de história, mas eu já vi vários títulos dizendo que foi o maior império do mundo. Os camaradas estavam lá em cima, continuavam morando lá, desceram aqui, invadiram a Europa, arrebentaram com tudo e conquistaram a Ásia, tá ok? Então, os amarelos que tem aqui, os olhos puxados, chineses, japoneses que tem nessa região, eles são descendentes dos mongóis, que saíram de lá de cima e desceram para cá. Esses camaradas também desceram para a América, ok? Ó, tem o microfone aberto aí. Veio. Ok, vamos lá. Esses camaradas, eles desceram para a América do Norte. E aí o que acontece? Começaram a descer para lugar que vai tendo mais UVB. Então, veja, lá em cima, lá tem nada. Quando desce para cá, vai tendo mais UVB. E assim começaram os indígenas norte-americanos. Se você percebe nas fotos dos indígenas norte-americanos, eles têm a pele mais clara. Mas o cabelo ainda é semelhante ao japonês e os olhos puxados também. E aí esses camaradas acabam descendo, formando culturas como os incas, os astecas, os maias, ok? E chega no Brasil. Só que o Brasil, meu filho, a linha do Equador passa sobre o Brasil. O que começou a acontecer? Voltar a produzir mais melanina. E aí a pele desses camaradas escureceram de novo. Só que ficou meio que avermelhada, né? Que a gente trabalha essa ideia aí, né? Mas eles continuam com cabelos lisos, semelhantes aos dos seus patriarcas mongóis, né? Continuam com os olhinhos puxados e com a sua cultura particular. Foi assim que surgiram as cores variadas. E aí depois teve a miscigenação, né? Os europeus, eles invadiram a África e vieram para o Brasil. E aí tinha abuso das Índias, das escravas, tudo mais, começaram a surgir os brasileiros miscigenados, tá? Na América aconteceu a mesma coisa. Eles vieram, pegaram na África, levaram lá, só que na África, na América não teve tanta miscigenação. Que eles colocavam os indígenas que eles pegaram na África, eles colocavam em bairros separados e tudo mais. Inclusive,
Até hoje tem ainda bairros separados e alguns estados com legislações para isso, né? Que haja bairros separados de brancos e negros. Você vê lá o Bronx, lá, que é mais dos negros e tudo mais, né? Assim a era glacial acaba, tanto animais como os homens acabam ilhados, cada um no continente, com línguas diferentes, exatamente porque Deus multiplicou as línguas na Torre de Babel e eles se espalharam pelo mundo. Então, onde eles estão, vai desenvolver a língua que eles falavam ali, né? E a gente chega à conclusão de que nós não somos várias raças, a raça branca, a raça negra, nós somos uma raça só, a raça humana. E a variação das nossas cores aí tem a ver com a degenerescência biológica do Adão original, que tinha um organismo perfeito. Agora, um começou a se adaptar só para o frio, outros começou a se adaptar só para o calor, outros se adaptar aqui e acolá, e começou a ter essa divergência de cores. E as miscigenações dessas cores, dessas características genéticas isoladas, também produzem cores diferentes e tudo mais. E aí a gente chega à ideia de que a gente precisa não somente amar a Deus, mas amar ao próximo, porque o próximo é nosso irmão de sangue, descendente de Adão e Eva, como a Bíblia nos revela. Aqui a gente chega no final do nosso estudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só fazer. Pastor, tá me Fala. ouvindo? Uhum. Segundo o criacionismo, quanto tempo demorou assim para haver essa adaptação dos seres humanos? Querida, a adaptação existe até hoje, né? Ela vai mudando coisa. Então, não tem um tempo preciso, né? A gente sabe que ocorre, que ocorreu e que continua ocorrendo, né? É isso que a gente sabe. Tanto é que já foi provado que nós temos o mesmo DNA mitocondrial vindo de uma mãe original e também o mesmo cromossomo Y vindo de um homem original. Mais pergunta aí? Não havendo, a gente vai fazer oração. Pedir para vocês abrirem a câmera primeiro, vamos tirar uma foto primeiro. A gente vai fazer uma oração e dispensar vocês nanarem, tá bom? Vamos lá, vamos abrir essas câmeras aí para a gente tirar uma fotinho. Peraí, tem gente para abrir aí. O pessoal vai na Fashion Week primeiro, né? A Ah, minha tá bem, doutor? não entendi? Tá. A sua tá aberta, tô vendo aí. Você e seu maridão aí, ó a cara dele aí, ó. O Vigia tá aí, ó. Bora, Iago. Consegue abrir? Iago, Ari, Beth, Irã, Luciana. Eu não sei se eles vão conseguir abrir. O José Augusto tentou abrir a câmera dele ali, mas acho que não saiu, não. Tá? Mas vamos lá. Vamos sorrir aí, sorriam. Vamos, Tacília. Dá um sorriso aí, ô Tacília. Aê, dá um sorriso aí, Luciana. Vai lá. Printei. Vamos fazer oração aqui e a gente libera vocês. Queridos, o que que vai acontecer agora? Tá? Eu vou premiar, tá? Aqueles que fizeram o trabalho, porque foi tão poucos que fizeram a atividade, que aí eu vou premiar esses aí. Então, 6 pessoas fizeram a atividade e responderam lá na coisa. Se você fez a atividade e não respondeu, por isso que você perdeu. E eu motivo vocês a pegarem o material, porque eu vou pegar esse material, vou passar para vocês estudarem esse material. Então, vocês vão ter agora o período próximo aí para estudar esse material, marcar a biblinha de vocês, ter uma compreensão mais e verificar se o pastor está falando mentira ou não. Buscar informações, né? Não podemos acreditar em todos que vão falando para a gente. A gente tem que ir conferir na fonte, tá? Vamos orar ao Senhor. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar contigo em oração.
Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ilumine e nos ajude a fazer, ó Deus, a tua vontade. Ajude-nos a não tratar as pessoas com indiferença, por conta da cor dela, por conta de suas preferências, por conta do lugar onde ela mora, da conta bancária dela. Enfim, Senhor, que nós não tenhamos esse tipo de preconceito, mas que possamos, ó Deus, amar a todos e nos preparar para a vinda de Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de repouso, abençoe cada um desses teus filhos, é o que nós rogamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Valeu, Amém. Boa noite. boa noite. Boa noite.